Começamos a sessão 8, a Igreja Católica Romana Responde. Nas próximas aulas vamos falar sobre aquilo que a gente chama de contra-reforma. Para isso a gente vai fazer nessa aula 36, essa aula de agora, a gente vai falar sobre a Espanha. Os espanhóis, os ibéricos em geral, mas os espanhóis especificamente, passavam por um período de entusiasmo pela Reconquista. A Reconquista acontece ali no final do século XV, 1492, 94, quando os espanhóis definitivamente conseguem reconquistar, daí o nome Reconquista, reconquistar a região dos mouros. Então, a gente tem aí uma série de aspectos relativos à Espanha em relação àquilo que a gente chama de contra-reforma. Na verdade, a Espanha, inclusive, faz parte daquilo que a gente chama de reforma protestante também, ou na verdade de reforma sem o título protestante, uma vez que os acontecimentos relacionados à reforma na Espanha acontecem, inclusive antes mesmo dos desdobramentos do Lutero em 1517, por exemplo. A Rainha Isabel de Castela, de 1451 a 1504, é uma das figuras mais importantes naquilo que a gente chama de reforma espanhola. Ela, com Francisco Ximenes, 1436 a 1517, fazem a dupla que desenvolvem, por assim dizer, a reforma, aliás, sem o título protestante, a reforma no contexto da Espanha. Aliás, é uma reforma que tem muito mais relação com aquilo que a gente chama de contra-reforma, por causa das suas ações, do que com o movimento de reforma em geral, apesar de que não acontece exatamente com a perspectiva da contra-reforma, não acontece com a perspectiva de ir contra a reforma protestante, como é um dos casos, como é parte, na verdade, da explicação da contra-reforma. Aliás, uma das coisas importantes sobre aquilo que a gente chama de contra-reforma é que ela não é exatamente, ou não é apenas um movimento contrário à reforma protestante, mas é também um movimento de reforma interna, né, claro, por causa dos desdobramentos da reforma protestante, mas é um movimento de reforma interna também. Francisco Ximenes e a Rainha Isabel de Castela conseguem conseguem avançar uma série de aspectos na reforma espanhola, um deles a renovação dos votos monásticos, a ênfase na pobreza entre o clero e a reforma moral do clero. Isso é uma característica importante na reforma espanhola, uma vez que demonstra a honestidade, né, demonstra realmente o interesse em reformar, em purificar, vamos dizer assim, o ambiente católico, o ambiente cristão no contexto da Espanha. Obviamente que há situações problemáticas como a Inquisição e a perseguição de judeus e mouros, que a gente vai ver logo mais. Mas, de qualquer forma, parte desse movimento do Ximenes com a Isabel de Castela é a instrução do clero, e nesse sentido é fundada a Universidade de Alcalá, cidade de Alcalá, fica ali próximo a Madrid, e, portanto, uma das características envolvidas nessa reforma no âmbito da Espanha é a questão da educação, é a questão realmente da instrução do clero. Um dos resultados do trabalho do Ximenes, não enquanto ele era vivo ainda, porque afinal de contas o lançamento ou a conclusão, vamos dizer assim, da Poliglota Complutense, que é uma espécie de são várias traduções da Bíblia colocadas juntas para fazer pesquisa, para fazer comparação, lançado em 1520, e o Ximenes morre em 1517, mas esse é um trabalho dele, um trabalho que ele inicia, um trabalho que ele realmente coloca, adianta, e pouco depois da sua morte, afinal de contas, é lançado. A Inquisição e a perseguição aos judeus e aos mouros, os muçulmanos, é outro aspecto da reforma espanhola, e obviamente um aspecto negativo, mas de qualquer forma a intenção era, quer dizer, a intenção não, a questão era mais o entusiasmo pela Reconquista. Né? A gente não falou aqui sobre a piedade e o misticismo medievais, que era também algo tradicional na perspectiva espanhola e que segue conduzindo parte da reforma nesse ambiente. A Inquisição e a perseguição aos judeus e mouros vêm, inclusive, dessa sequência, né, dessa sequência tradicional histórica ibérica, e por causa disso desdobra, inclusive, naquilo que a gente considera como a reforma espanhola, a reforma na Espanha. Essa foi então a nossa aula 36 sobre a contra-reforma na Espanha, e na próxima aula 37 a gente fala sobre os jesuítas. Até lá!